sobre a construção do olhar antropológico e principais debates, teoria evolucionista versus teoria funcionalista. Vocês vão entender que existiram essas teorias e quanto elas fundamentaram a ideia no imaginário social por muito tempo. Vou explicar detalhadamente cada teoria e qual é o autor que é responsável por isso, conforme o texto que vocês vão fazer a interpretação hoje. História da antropologia. Depois eu vou explicar separadamente o significado de cada divisão da antropologia. Agora é apenas um resumo para vocês entenderem sobre a teoria evolucionista e a teoria funcionalista. História da antropologia. A construção do olhar antropológico e seus principais debates. Embora a grande maioria dos autores concorde que a antropologia se tenha definido enquanto disciplina só depois da Revolução Iluminista, ou seja, Luzes, século das luzes, a Revolução Iluminista vai influenciar muito o pensamento das pessoas, com relação à racionalidade. A partir de um debate mais claro acerca do objeto e método, as origens do saber antropológico remontam à antiguidade clássica. Mesmo que tenha se falado que a antropologia enquanto disciplina ela surge na Revolução Iluminista, muito antes disso, já tem a ideia de que já pensavam sim no saber antropológico. As origens do saber antropológico então remontam à antiguidade clássica, atravessando os séculos. Sempre que o ser humano pensou sobre si mesmo e sobre suas relações com o outro, pensou antropologicamente. Então sempre houve indagações sobre a origem, sobre as diferenças entre os povos, e isso então remete à ideia e a percepção da antropologia enquanto uma área que estuda então a abrangência do ser humano. O que é evolucionismo? A teoria evolucionista então foi por muito tempo considerada uma teoria que validava muitas vezes o pensamento da maioria das pessoas, mas vamos entender o que é evolucionismo. Estudo da origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo, admitindo-se que as espécies se alteram de uma forma lenta e progressiva ao longo do tempo, originando outras espécies partindo de um ancestral comum. Então, o evolucionismo ele acredita, então, na teoria do mais apto, O mais apto sobrevive, o mais apto vai se adequar, então, aos ambientes e vai sofrer, então, evoluções até chegar a quase perfeição, praticamente. O evolucionismo, século XIX. Europa se organiza num modelo econômico e político único, que julgava universal. O que quer dizer universal? Eles acreditavam que todas as pessoas de todos os lugares do mundo deveriam pensar da mesma forma dentro dessa teoria deles. Capitalista, industrial e nacionalista. A ideia de homem, a ideia de sociedade, a ideia de economia, tudo tem que partir da Europa, do que a Europa pensava ser o ideal. A base teórica para os interesses econômicos e a expansão do capitalismo foi essa teoria evolucionista. Desenvolvimento uniforme numa escala evolutiva, indo da mais atrasada para as mais complexas sociedades, tudo eles achavam que deveria ser medido pela Europa. Europa sempre acima, e as outras culturas tinham que se espelhar nela como se ela fosse um modelo ideal de sociedade. E isso veio através da teoria do Charles Darwin, que depois veio para a sociedade dentro de uma concepção voltada para a ideia de evolução dentro da sociedade também. Parte da biologia para o estudo da sociedade, que também influenciou. A antropologia evolucionista, ela foi a primeira corrente da antropologia. Existe uma espécie humana idêntica, mas que se desenvolve em ritmos desiguais. Essa é a ideia da antropologia evolucionista. As culturas passam por estágios evolutivos e a civilização europeia seria o auge disso. Então, todas as culturas teriam que passar por estágios evolutivos, dentro da concepção da antropologia evolucionista. E o último estágio seria o auge, é a civilização europeia. Ou seja, a civilização europeia seria o ideal, o ápice, do que seria considerado sociedade desenvolvida. O que importa não é uma prática intensiva, mas uma compreensão extensa de todas as culturas. Então, a antropologia evolucionista ela pensava isso. Todas as sociedades têm ritmos que vão chegar, então, em estágios que vão levar a um desenvolvimento de uma civilização que se baseasse na ideia eurocêntrica,
na ideia que a Europa era o principal modelo de sociedade. A antropologia evolucionista ela é marcada pela discussão evolucionista. A antropologia do século XIX privilegiou o darwinismo social, que também é influenciado pelo Charles Darwin na teoria evolutiva. Não que Charles Darwin tivesse pensado que pudessem utilizar a teoria deles para a sociedade, mas foi o que aconteceu. Essa teoria do darwinismo social, que considerava a sociedade europeia da época como um apogeu. O que é apogeu? Chegar no topo mesmo, do que é o top, do que é o mais aceito, do que é o espelho do que tem que ser os outros. Isso é o apogeu de um processo evolucionário em que as sociedades aborígenes eram tidas como exemplares mais primitivos, ou seja, os aborígenes eram os primitivos e os europeus eram os desenvolvidos. Essa visão usava o conceito de civilização para classificar, julgar e, posteriormente, justificar o domínio de outros povos. Então, eles falavam assim, nós somos a civilização ideal, então nós temos que conseguir que outros povos também consigam chegar nesse estágio importante. E para isso nós temos que fazer o quê? Levar a civilização a esses povos. Essa maneira de ver o mundo, a partir do conceito civilizacional de superior, ignorando as diferenças em relação aos povos tidos como inferiores, recebe o nome de etnocentrismo, que eu vou explicar também toda etapa do etnocentrismo, que tem várias ramificações posteriormente. O conceito europeu do homem, que se atribui o valor de civilizado, é esse ideal do etnocentrismo, fazendo crer que os outros povos, como os da ilha da Oceania, estavam situados fora da história e da cultura. Ou seja, esses povos não tinham cultura e não estavam dentro da história. Por quê? Porque eles não tinham as mesmas características do europeu. Bem preconceituoso, mas é essa maneira que se pensava. Essa afirmação está muito presente nos escritos de Paul e Hegel. Lá naquele vídeo da Chimamanda Adichie, que eu linkei para vocês no Cigar, fala sobre a história da Chimamanda Adichie. E ela vai citar o Hegel. Ela vai citar grandes autores da história que descreviam os africanos de uma maneira pejorativa, de uma maneira bem preconceituosa. É importante vocês assistirem o vídeo também para entender a questão de determinismos, que também vamos aprender nas próximas aulas, que também é influenciada pela ideia de cultura, pela ideia de sociedade, pela ideia de determinar um povo de maneira preconceituosa a partir apenas da minha ótica, apenas da minha visão, e não considerando todas as diferenças como algo positivo, e sim como algo negativo. Essa teoria do darwinismo social baseava-se nas teorias de Charles Darwin. Deste modo, para ser mais exato, os antropólogos dessa escola consideravam a sociedade europeia da época como apogeu de um processo evolucionário. Além disso, seu entendimento colocava os demais grupos como as sociedades aborígenes, tidos como completamente atrasados. Bronisław Malinowski, polonês, nasceu na Cracóvia, nasceu em 1884 e morreu em 1942. Esse daqui já vai ser totalmente diferente da teoria evolucionista. Ele estudou matemática, física, antropologia e em Argonautas do Pacífico Ocidental, que foi uma obra muito importante dele, ele vai inaugurar a etnografia, que é o trabalho de campo do antropólogo. E ele tem a teoria científica da cultura, que foi assumida depois da sua morte póstuma, né? E ele é o autor da antropologia que vai falar sobre funcionalismo, que foi uma reação ao evolucionismo. Então, a reação dele, quando ele foi observar os Argonautas, ele foi observar essas pessoas, né, desse lugar que ele estava, ele começou a perceber que a ideia de civilização que eles tinham era rasa, em relação ao que eles deveriam aprender com esses povos. E então, posteriormente, a gente vai aprender mais sobre Malinowski, porque ele foi muito importante dentro da antropologia, né, para a concepção e até para a construção de uma disciplina antropológica. A antropologia funcionalista dele, que ele foi, né, um dos precursores, fala que o funcionalismo inspirava-se na obra de Durkheim, como alguns falam, é um sociólogo, foi ele que desenvolveu um método científico para a sociologia. Então, as ideias do funcionalismo são baseadas na obra de Durkheim.
ele advogava um estreito paralelismo entre as sociedades humanas e organismos biológicos, porque na época não existia sociologia, não existia essa matéria de antropologia, disciplina. Todas as áreas elas eram baseadas na biologia, na física. Então, por isso que os primeiros autores que vão falar sobre essas disciplinas são autores que se baseavam nessa ideia de observar sociedades a partir dos organismos biológicos, na forma de evolução e conservação, porque em ambos os casos a harmonia dependeria da interdependência funcional das partes, ou seja, a sociedade deveria ser harmônica igual o organismo deve funcionar. E, de acordo com eles, quando não acontecia isso, né, principalmente esse autor, que aconteceria anomia social, ou seja, a falta de regras, e levaria também ao suicídio. Ele é importante dentro dessas ideias. Então, essa teoria funcionalista, ela acreditava então na harmonia, através do que? Uma parte depender das outras para funcionar em harmonia. O nosso ideal, por exemplo, de ordem e progresso, vem muito relacionado ao positivismo. E o positivismo está relacionado também ao funcionalismo. Então, vamos ver. As funções dessa teoria eram analisadas como obrigações nas relações sociais. A função sustentaria a estrutura social, permitindo a coesão fundamental dentro de um sistema de relações sociais. E os representantes dessa teoria funcionalista foram Branislaw Malinowski, que nós estamos vendo agora, mas vamos ver melhor posteriormente. O Radcliffe Brown também vai ser um autor também que a gente vai falar sobre ele, e o Evans Pritchard. São esses os representantes da antropologia funcionalista. A escola funcionalista, o que aconteceu no século XX? Surgiu o funcionalismo, né? Tentando responder às críticas que se faziam ao evolucionismo. O que ele criticava dentro desse sistema? O eurocentrismo, a tendência de julgar sociedades não europeias a partir dos valores europeus, e o etnocentrismo, o princípio de considerar seu grupo étnico, nação ou nacionalidade como padrão e modelo. Porque a teoria funcionalista ela vai perceber que existem vários grupos de seres humanos, várias comunidades, várias sociedades. Cada sociedade aprende de uma maneira diferente e que isso não é um padrão para todas as outras, como se pensava no eurocentrismo e como se pensa muitas vezes ainda no etnocentrismo. Precursores de trabalho de campo fora dos gabinetes no fazer antropológico. Porque anteriormente, o que acontecia na pesquisa antropológica? Os pesquisadores, eles eram pesquisadores de gabinete. O que quer dizer isso? Pesquisavam dentro das suas próprias casas, através de relatos de viajantes, crônicas que fossem escritas, e não saíam para outros lugares para pesquisar. E quem vai ser o precursor disso? Vai ser o Malinowski. O Malinowski vai ficar muito tempo observando essa sociedade. Ele instaurou a observação participante, o olhar de perto e cultura estudada. E o trabalho de campo também tem um caderninho de campo, que vocês podem perceber lá nos estágios. E quem também está fazendo TCC também usa um caderninho de campo. Foi baseado nas ideias desse autor, do Malinowski. Ele estuda o homem a partir de sua dimensão social, psicológica e biológica. Viu como que muda? Ele não vai estudar só a parte física do ser humano, ele vai estudar a parte social, psicológica e biológica. E nos Argonautas do Pacífico Ocidental, em 1922, ele é considerado o primeiro grande estudo etnográfico, que é o trabalho de analisar através do relato dessas próprias pessoas também, não só daquilo que eram falados sobre elas. Ao funcionalismo não interessa mais explicar o presente pelo passado, mas o passado pelo presente. O que significa isso? Anterior ao funcionalismo sempre se explicava o passado, buscando no passado o que estava acontecendo no presente. A partir do funcionalismo, você olha o passado, mas pelo olhar do presente. Então, é isso que acontece no funcionalismo. O que aconteceu durante... quando o Malinowski escreve os Argonautas do Pacífico Ocidental? O que ele faz? Aqui tem um relato dele no livro. Imagine-se, o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia tropical, perto de uma aldeia nativa, vendo a lancha ou barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer de vista. Suponhamos que você seja apenas um principiante, sem nenhuma experiência, sem roteiro e sem ninguém que o possa auxiliar. O que quis dizer?
que era difícil para ele permanecer sozinho naquele lugar, uma aldeia nativa, e ele sabia que ele ia ficar só ele, junto com aquelas pessoas que ele não conhecia e que ele era um principiante, estava aprendendo, estava adquirindo experiência, ele não tinha um roteiro pronto, programado do que ele poderia fazer e de como ele deveria observar. Então, para ele foi importante, foi uma aprendizagem, ele foi aprendendo aos poucos, de acordo com a observação dele e do contato que ele tinha bem próximo com as pessoas com quem ele estava lidando, com quem ele estava observando. Bronislaw Malinowski definiu o conceito de função como resposta a uma cultura, às necessidades básicas, que é alimentação, proteção e reprodução. A função social de determinados costumes e instituições deveriam responder às necessidades sociais do grupo, ou seja, o grupo deveria se importar com suas necessidades básicas, que é alimentação, proteção e reprodução. E eles deveriam responder aos determinados costumes e instituições deveriam responder às necessidades sociais do grupo. A função das relações conjugais e da paternidade é, obviamente, o processo de reprodução culturalmente definido. Então, ele falou que cada sociedade tem suas maneiras de pensar essas relações que existem dentro da própria sociedade e que o grupo tem que se chegar no denominador comum do que é importante para todos dentro da comunidade. De acordo com Bronislaw Malinowski, as sociedades não devem ser comparadas, mas estudadas em si mesmas. Um traço cultural só pode ser entendido no contexto da cultura a qual pertence, e não em relação a outra qualquer, ou seja, eu tenho que olhar a cultura do outro a partir dela própria, e não tentar colocar uma ideia de que existe uma cultura superior àquela e que ela deve se adequar e se parecer com aquela outra cultura. Observar cada detalhe da vida social, mesmo sem importância, é incoerentes, tentando descobrir seus significados e inter-relações. Então, é assim que deve acontecer. O trabalho de Malinowski. Malinowski mostrou que a partir de um único costume ou mesmo de um único objeto, por exemplo, a canoa trobiandesa, aparentemente muito simples, aparece o perfil do conjunto da sociedade. Considera que uma sociedade deve ser estudada enquanto uma totalidade, tal como funciona no mesmo momento, mesmo onde observamos. Malinowski se pergunta o que é uma sociedade dada em si mesma, o que a torna viável para o que a ela pertence, observando-a no presente através da interação dos aspectos que constituem. A antropologia se torna uma ciência da alteridade, que vira as costas ao empreendimento evolucionista. Quer dizer, autoridade, eu vou olhar o outro através de respeito pelo outro, respeito à cultura do outro. Eu vou olhar a cultura estudada com algo que ela tenha para me ensinar, que eu tenho que aprender com ela também. E que isso é importante. Eu tenho que olhar ela como uma totalidade no momento em que estou lá. E que eu tenho que olhar a partir do olhar de quem a ela pertence, através da interação dos aspectos que a constituem, e não mais através de uma visão evolucionista, e sim através de um olhar de que aquilo tem para me ensinar, de alteridade realmente. Dicas de filmes que abordam visão funcionalista. Agora eu vou trazer para vocês 2 filmes que abordam uma visão funcionalista, se vocês depois quiserem assistir. Esse primeiro aqui é Onde Está a Segunda. Ele é encontrado lá na Netflix. Eu vou fazer um pequeno spoiler aqui, mas bem pequeno. Ele conta a história de um período da humanidade em que as pessoas elas deveriam conter a natalidade, poderiam ter apenas um filho. E uma pessoa consegue burlar esse sistema. E depois vocês assistem e vocês vão perceber o que acontece dentro desse futurismo. E essa outra Idiocracia é a história de um homem que ele passa por uma situação de acordar em outro momento da história e perceber que ele era a pessoa mais inteligente do mundo. E que as pessoas viviam de uma maneira completamente desprovida de entendimento, de inteligência. E ele se encontra também facilmente no YouTube. Então é bem interessante para entender a teoria funcionalista a partir desses 2 filmes. Agora vamos entender um pouco mais deles, que vai vir a seguir a sinopse deles, brevemente.
Onde está a segunda? O filme Onde está a segunda conta a história que se passa no ano de 2073, gira em torno do excesso populacional no mundo, onde para tentar conter o problema, adota-se uma proposta drástica. Cada casal pode ter apenas um filho e os irmãos seriam confinados em ambiente criogênico. O que é criogênico? Não pode ter interferência externa, para serem despertados quando a situação do planeta estiver sob controle. Tem até um filme chamado Demolidor, que mostra alguns criminosos que foram congelados e que depois de um certo tempo foram descongelados. Eles e os policiais do século XX, e eles ressurgem no século XXI e não entendendo nada do que está acontecendo, porque eles foram congelados nesse processo criogênico, só para fazer um paralelo com isso. Então, é bem drástico, mas acontece já o controle populacional em alguns países do mundo, né, que se tem esse controle. Não pode ter mais que um filho. Mas aqui é bem exagerado porque é bem futurista. Entretanto, para garantir a sobrevivência de suas netas, Terence Shetman William Dafoe, que é a atriz, pede que elas assumem o codinome Karen Shetman, o mesmo nome da mãe que faleceu no parto, e se revezem para sair cada uma em dia de semana. Por isso que elas estão chamando de nomes da semana. Aí vocês vão entender melhor assistindo o filme. Tudo funciona bem por 30 anos, até que uma grande reviravolta agita a vida dessa família, e vocês vão entender depois assistindo ao filme. Idiocracia, a dica cultural de estudo também vai falar do funcionalismo. A história em 2005, o Joe Browers é selecionado para participar de um experimento secreto militar que o coloca em hibernação. Ele fica dormindo igual se fosse um urso, né? Quando o urso dorme, durante um tempo. Mais de muito tempo ele dorme, né? Quando a experiência governamental cai no esquecimento, esquecem ele lá no local. Browers acorda no ano de 2505, olha, 500 anos. E encontra uma sociedade tão emburrecida pelo comercialismo de massa e pela alienante programação de TV, que ele acaba sendo o cara mais inteligente do planeta. E não está muito longe disso, sabe? Nós vivemos uma sociedade bem ligada mesmo ao consumismo, ao apelo das mídias sociais, da cultura de massa, da indústria cultural, muitas vezes sem questionamento. Então, ele é um filme que mostra mesmo reflexão sobre isso. Então, é um filme que vai falar sobre isso. A classificação dele é 16 anos, então pode conter algumas cenas assim, de violência ou outras coisas. Então, o que pode acontecer? O que ele denuncia? O comercialismo de massa, pela alienante programação da TV, que ele acaba sendo o cara mais inteligente do planeta, e agora cabe a um cara para lá de mediano colocar a evolução da raça humana de volta nos trilhos. Então, ele fala um pouco da ideia evolucionista, como seria a ideia evolucionista hoje, né? Se fosse realmente levado à ideia da perfeição. Que alguém pudesse ser um modelo para o outro seguir. São dois filmes bem interessantes para trabalhar essa temática, mas tem outros também que a gente depois pode estar assistindo, né, junto, ou vocês assistem como dica de estudo também para contribuição com os textos e com os materiais que eu estiver disponibilizando no SIGA. Então, gente, bora estudar. Igual a moça está sugerindo aqui. Vamos estudar, porque tem muita coisa para aprender. Atividades de hoje. O que a gente vai fazer hoje? Assistir ao vídeo em primeiro momento, assistir a um vídeo aula, Antropologia, Gênero da Reflexão, apresentação minha. Depois vocês vão assistir em segundo momento, Pensadores para a Educação do Paulo Freire e a Educação para Mudar o Mundo. E depois vocês vão assistir esse terceiro momento, que é o vídeo A Construção do Olhar Antropológico, Principais Debates de Teoria Evolucionista e Teoria Funcionalista, que é esse que eu estou apresentando agora. Ler o texto e responder ao questionário. Então, vamos fazer o que for possível para aprendermos cada vez mais, né? Através das mídias, através dos textos, das notícias, tudo mais. Então, assista. Este trabalho é para hoje, estou de olho, igual o ratinho tá falando ali, só para descontrair. Partiu estudar, gente? Muito obrigada. Isso é o que eu tinha para dizer agora, no momento. Tá bom os estudos? Nos vemos numa próxima aula posteriormente. Até mais. Tchau, gente!